Vamos respirar bem profundamente. Vamos formar essa corrente de amor, de luz, de fé, de esperança. Mentalizando os guardiões no nosso lar com muitas tochas, com muitas espirais. Fazendo toda a retirada de energias, de formas, pensamentos, medos e inseguranças. Nós vamos buscar a sintonia maior com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com toda a espiritualidade amiga que está estudando junto conosco. Nós vamos buscando a sintonia maior com todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz. Sentindo esses espíritos, esses irmãos, que possamos abrir os nossos corações e sentir, expandir o nosso pensamento, para que assim tenhamos uma tarde de muito aprendizado, de muita paz e de muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Capítulo 14, 14. Quem são os médiuns? Eu estou aqui, não há problema. Só a luz que cai. Quem são os médiuns? Vamos aqui nessa primeira página. Tô aqui, tá vendo? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tá em Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O que a gente pode falar dessa primeira página? Aqui é onde o Marcondes vai encontrar com a dona Modesta, né? É. E aí ele diz que essa primeira página aqui do nosso livro é que ele diz que ele está aflito, né? E ele é pontual. E aí ele diz que fez uma visita ao pavilhão dos médios ainda ontem. Passei Vamos ler uma esse tarde... pedaço? Vamos ler esse pedaço? Ele Vamos. fala assim, né? Fiz uma visita ao pavilhão dos médiuns ainda ontem. Passei uma tarde na escola preparatória para aqueles que vão reencarnar com mediunidade. Então, aqueles que são médiuns aqui na Terra já fizeram o curso preparatório no plano espiritual. E ela, E aí continua. Posso ser franco? Nem vou Todo mundo responder. já fez o curso de médium espiritual Como? Sim. antes de reencarnar? Sim. Todo A mundo gente já fez esse curso de médium no plano espiritual antes de reencarnar? Aqueles que reencarnam para trabalharem com mediunidade. Como a mediunidade é orgânica, a gente pode dizer que todos passam por este curso no plano Ah, tá, entendi. espiritual. Entendeu? Achei que era qualquer pessoa. Não, mas é qualquer pessoa mesmo, Silviane. Todos nós passamos por este aprendizado, por este aperfeiçoamento, entendeu? Será que ela tá me escutando? Ou tá ruim? Não Saiu entendendo. cortando. Tá bom. Tá cortando. Tá tudo bem com o som? Tá? Agora sim. Posso ser franco? Nem vou responder. Dona Modesta, perdoe-me, mas se achava os médiuns um bando de desequilibrados no plano físico, agora eu tenho motivos de sobra para continuar pensando assim. Por que, Marcondes? Que lugar aquele, meu Deus? Mas parece uma clínica de doentes mentais. Conversei com alguns deles e os achei transtornados, insociáveis e tristes. Alguns me pareceram dopados, estranhos, conversam pouco e são muito fechados. Passaram-me a ideia de estar em permanente conflito. Não me senti bem por lá. Sem dúvida, são doentes, Marcondes. O que acontece com eles para adotarem tais comportamentos? Estão em estado de remorso. A gente consegue compreender esse estado de remorso?
Não, eu não entendi esse estado de remorso. Remorso. O que que é o médium? O médium foi aquele que em algum momento da sua vida, em outras vidas, cometeu os erros. Tá. E na hora que cai a máscara, ele se vê o que ele fez. E aí vem o remorso, Entendi. Ah, vem a dor, vem a tristeza, vem o arrependimento. É a condição das almas falidas que se renderam no arrependimento tardio. Carregam culpas inconfessáveis e lembranças atordoantes que fizeram na recém-finda reencarnação. Depois de prolongados estádios de dor na erraticidade, foram resgatados e tratados. Agora começa uma longa jornada de preparo para retornarem seus compromissos espirituais. Contudo, a despeito de estarem matriculados na escola de médiuns, não se desvencilharam desse estado de espírito. Tudo bem? Tudo bem, tem uma perguntinha aqui. Ah, Aqui diz assim: inconfessáveis lembranças atordoantes do que fizeram na recém-vinda, na encarnação anterior, isso. imediatamente na anterior, última, né? né? Pode ser na última, pode ser nas outras. A gente tem que ver aquilo que foi acontecendo. A gente não pode dizer que só foi na última. Muitas vezes a Sim. gente vai fazendo acúmulos, né? Hum. A gente vai fazendo acúmulos, vai acumulando essas energias, né? Porque quando a gente fala assim, ah, só foi de uma, eu acho que. Para todo esse estado é pouco. Mas a gente não vai lembrar. É, mas a gente não vai lembrar de todas as barbaridades que nós fizemos. A gente vai lembrar aos poucos. Senão a gente não vai aguentar. Ó, se lembra de um livro que nós fizemos todo? A gente estudou de terça-feira à noite, que André Luiz, nem ele mesmo lembrava de todas as encarnações dele. Por quê? É, O que vai te trazer de bom? Você vai se transformar. Por quê? Você quer se transformar, você quer ser melhor, essa essência vai vir, ou porque você fez o errado? não. A gente quer ser melhor, quer se Então, transformar. para a gente ser o melhor, a gente não precisa saber o que a gente foi, Justo, eu também acho. Estou de entendeu? acordo com você. Também acho isso. A Mas misericórdia de aqui Deus. eles ficam nesse estado todo porque eles lembraram. Porque ali eles estão em tratamento, né, Leda? Eles estão sendo preparados. Então, assim, existe uma equipe toda trabalhando com eles, trabalhando nessas dores, para que eles possam conseguir dar esse passo. Porque o espírito sente, ele faliu, ele se perdeu. É, Então existe certo. essa dor, que é a dor da alma, né? A dor física a gente vai lá, toma um remédio. A dor da alma não passa. Não passa. Não passa. Não passa mesmo. Ela vai ali. É assim que eu vejo. É isso que causa o remorso, né? Não esquecer, tá ali sempre atormentando, não deixando a pessoa, dependendo do que lembra, né? A falta do auto-perdão. A falta Preciso- do auto-perdão. É. Aceitar que errou, que faliu e ter a coragem de De se perdoar. recomeçar, de se Se perdoar perdoar e recomeçar, né? e É recomeçar. porque senão Começar uma outra fica tão história. preso nisso que fez, não, né? Tão preso naquilo, tão, sei lá, preso mesmo, né? Sem capacidade de se perdoar, de seguir em frente. Sei. E aí é o quê? É uma roda de samsara. E aí você muitas vezes encarna
vivencia tudo aquilo e você não sai. Por quê? Porque tá ali no seu inconsciente. Ah, o plano espiritual não ajudou. Ajudou, mas a gente tem que dar o passo. E aí a Sim, gente não dá o passo. E a gente roda. tem o preparo, né? Tem o preparo no plano espiritual. Mas a gente vem aqui para poder continuar, Então, seguir em frente. se lembra que o Sérgio, eu acho que uma semana, 1 ou 2 semanas atrás, ele fez uma explicação sobre provas e expiações? São as provas e as As expiações. Nós vamos expiações. ter que passar, entendeu? A gente precisa vivenciar para saber se a gente conseguiu realmente dar este passo. O Certo. preparo, Leda, o preparo, o acolhimento no plano espiritual, sempre há. Mas é aquilo. E o que que a gente faz? Muitas vezes a gente não quer sofrer. A gente não aceita o sofrimento. Então o plano espiritual está auxiliando, mas a gente está fazendo aquilo que não é para ser feito. A gente bloqueia, né? A gente bloqueia, não quer pensar, não quer, né, exercer aquilo lá, pensar, lembrar, sei lá. Eu acho que assim, quando a gente está na Terra, não é o fator nem de lembrar, mas é dar o próximo passo. Eu vou é evoluir, é buscar, é me transformar. Mas se eu continuo, né, trabalhando os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, eu vou ter o mesmo resultado. Sim, tá. Agora entendi melhor. Sem a gente melhorar, que nem a gente está fazendo aqui, né? Estudando sentimentos, tentando melhorar. É o que nós estamos fazendo aqui. E aí, se a gente desiste ou por algum motivo não faz, né? A gente fica, mas volta, tem que começar tudo outra vez. Tudo de Sim, novo. sim. Vão reencarnar nesse clima? Raríssimos escapam dessa condição. A maioria esmagadora dos médiuns renasce com acentuado estado de remorso. Esse clima psicológico responde por costumeiras reações e atitudes daqueles que são portadores da sensibilidade mediúnica, quais sejam. Tristeza, conflito íntimo, irritabilidade, confusão nos raciocínios, inquietude, medos incontroláveis e uma série inumerável de sintomas que denotam algum transtorno na vida psíquica, muito similares a uma depressão clássica. Conhecemos alguém? Sim. Somos nós? Nós mesmos. Muito parecido. Algumas coisas muito parecidas. Confusão de raciocínio. Essa tristeza, esse conflito íntimo, Íntimo, é. essa irritabilidade. Tô bem. De repente, eu faço as 4 estações do ano no mesmo dia. O que que me chamou lá no meu inconsciente? O que que bateu comigo que eu tô irritado? A confusão nos raciocínios, a inquietude, Inquietude também. os medos incontroláveis. Medo do quê? Nem sabe do que tem medo, não é? Nem é medo. Por quê? Por que o medo? Porque já faliu. E uma série inumeráveis de sintomas que denotam algum transtorno na vida psíquica. E hoje em dia, né, que a gente vive as depressões, a depressão clássica. A gente já conversou bastante no Escutando Sentimentos. O que é essa depressão? Eu não aceito a vida que eu tô tendo. Então eu me deprimo, eu me revolto, eu brigo.
É uma doença muito comum a depressão, né? É muito comum. Que esperar de tais reencarnações, dona Modesta? Reencarnam para dar trabalho nas sessões mediúnicas? A senhora sabe de minhas idas e vindas com médiuns quando no plano físico. Marcondes, os médiuns mais conhecidos e respeitados da seara doutrinária passaram por semelhantes crises afetivas. Chico sofreu bastante. É verdade. A princípio, o exercício mediúnico constitui uma expiação, vindo a transformar-se, depois de longo esforço reeducativo, em recurso abençoado de progresso. A mediunidade, por sua vez, é uma ponte entre as sombras interiores e a luz que se derrama da alma. Os médiuns não só detêm maior sensibilidade para frequências da vida exterior, mas igualmente para o seu mundo íntimo, mantendo ampla facilidade de conexão com o seu patrimônio inconsciente. Tudo bem aqui? Eu achei interessante esse próximo parágrafo aí. Tá, quer ler? Pode ler, Verinha. Ver se eu consigo. A mediunidade é uma luz de grande potência permanentemente acesa nos reforços da mente. Olha que interessante isso daí. É uma luz. Graças à sua claridade, seus portadores enxergam com mais nitidez a natureza de suas imperfeições e conquistas no reino íntimo da sombra. Olha, meu Deus. Os médios não são intérpretes apenas do mundo espiritual, sobretudo encontram nas suas faculdades extrasensoriais uma sonda meticulosa com a qual são capazes de investigar com mais profundidade o mundo vivo das manifestações subjetivas de seu próprio inconsciente. Nossa, é complicado isso aqui, olha. Então vamos lá. Então a gente já viu que assim, a mediunidade, ela é uma luz. Ela veio uma luz que ela veio, né, trazer realmente, ela veio clarear essa mente que é meia conturbada, com muitas dificuldades, mas ela veio clarear, né? Aí, graças a essa claridade, seus portadores enxergam com mais nitidez a natureza das suas imperfeições e conquistas no reino íntimo da sombra. Qual é o médium que tem essa conquista? É aquele médium que busca o autoconhecimento. É aquele médium que vem e tenta se conhecer, se fortalecer, conhecer as suas dificuldades. Porque antes de ser médium dos espíritos, ele é médium de si próprio. Então, ele necessita se abrir. Por que eu perco a paciência? Por que é tão difícil? Por que eu sinto aquela energia com tal pessoa? Qual é a energia que eu estou sentindo? Por que quando eu ando em tal lugar eu sinto? Isso é buscar esse autoconhecimento, de uma certa forma, mas principalmente buscar os sentimentos, os meus sentimentos. Então, se eu consigo, eu estou clareando a minha mediunidade. Se eu não consigo, se eu me escondo nisso, eu estou me envolvendo cada vez mais. Tá dando para compreender ou tá difícil? Não, dá para entender. O Sérgio sempre fala que o meu pensamento é muito rápido, eu estou tentando ser devagar. Não, também não estou entendendo. Os médiums não são intérpretes apenas do mundo espiritual. Sobretudo, encontram nas suas faculdades extrasensoriais uma sonda meticulosa com a qual são capazes de investigar. A gente já não está começando a sentir quando uma energia está mais pesada?
Sim, Sim. Ó a sim, sonda, ó o rastreio. sim, isso sim. Quando uma pessoa te dá uma resposta torta, o que que vem? A gente já não sente que é uma vibração pesada? Exato. Quando vem Sim, uma É. notícia que nos deixa triste, a gente já não consegue sentir isso? já, Ó o rastreio. Eu não estou rastreando o espírito, eu estou rastreando a energia que está ao entorno de mim. que está chegando, né, até a gente. Sim, Agora, vou completar? Mas ele fala aqui, ó, uma sonda meticulosa com a qual são capazes de investigar com mais profundidade o mundo vivo das manifestações subjetivas de seu próprio inconsciente, ou seja, ele com a própria mediunidade, como é médio de si mesmo, né? Uhum. Ele consegue investigar o que ele é realmente. rastrear Porquê que ele aquilo está mesmo. mexendo com ele, né? Rastrear ele mesmo, né, como você estava falando. Rastrear o que ele pensa dele ser. Por que que incomoda? Então, mas isso só acontece se eu estiver aberto. Se eu estiver nesse objetivo. Se eu não estiver nesse aprendizado. objetivo, isso não vai Tá, acontecer. sim. Sozinho não vai acontecer, não é isso que você está falando? Não, Leda, o que eu quero te dizer é que assim, o médium, ele estuda que nem um médico. Ele vai sempre estar estudando, ele vai estar sempre rastreando, ele vai estar ali. Se ele estiver paralisado, ele não vai fazer. Não vai para frente. Não. Você entendeu? Entendeu? É o passo dele. O passo dele é esse: aprender a se conhecer, Tá. a se transformar. Esse é o passo do médium. Se ele não faz esse passo, se ele tem dificuldade, se ele tem bloqueio, se ele continua nessa dificuldade dessa sonda de rastrear a si próprio, o seu inconsciente, ele não vai andar. Ele vai ser um médium que ele não vai conseguir ter as faculdades dele. Por quê? Porque ele tem, no inconsciente, ele tem um bloqueio. Ou ele não se sente merecedor, ou ele tem um bloqueio, alguma coisa acontece. Mas a mediunidade está ali, mas não acontece. Conseguiu Ele que tem que compreender? buscar. Ele que tem que buscar, não é isso? Ele que tem que ir atrás, tem que estudar, que tem que sentir, ele que tem que dar o passo, entendi. É assim que Tem eu que estar vejo. pronto, né? Para seguir essa. Ele não tem que estar pronto, porque a gente nunca está pronto, Silviane. Mas a gente tem que estar aberto. Essa é a Sim, diferença. A gente está precisa aberto estar aberto para esse aprendizado, para querer para esse buscar. aprendizado. É isso aí. Eu vejo assim, entendeu? De que... Ai, tá difícil. que esteja totalmente preparado para ir. No fundo, a ânsia espiritual dos médiuns é celebrar a sua individualidade, conquistar a si próprio e responder à intrigante pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Almas cativas do próprio ar, raras vezes experimentam a bênção do contato com a sua essência espiritual. Forte, né? Várias vezes. Urso! No fundo, é isso que a gente quer. A gente quer buscar essa essência. E aí, onde a gente volta lá? Para buscar essa essência, o que eu preciso? Quem eu sou. Me despedir. Saber quem eu sou é. A senhora quer dizer que eles estão em permanente contato com o passado? Isso mesmo. Sua vida mental tem janelas muito largas para o self e para a sombra. Naturalmente, por lhes faltar aquisições no terreno da virtude. Sofrem os reflexos da vida inconsciente em mais larga escala, sendo assaltados com frequência pela culpa e por ciclos de humor intermitentes.
A maturidade é alcançada quando consegue uniformidade em seus estados de alma. Os médiuns, quanto menos educados nas lições do Evangelho, mais oscilam com variações torturantes e incomuns no campo mental. A gente está muito ligado lá no inconsciente, no passado, naquilo que fizemos de errado. A gente não consegue buscar essa essência divina dentro de nós. E só com o tempo é que a gente vai conseguindo acontecer isso. Então, esse último parágrafo aqui, que diz: os médiuns, quanto menos educados nas lições do Evangelho, mais oscilam com variações torturantes e incomum no campo mental. Eu acho que tudo isso aqui está escrito aqui quer dizer que a gente tem que estudar. A gente tem que sentir o Evangelho, compreender e tornar ele essência, tá? Por quê? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho que Jesus nos trouxe, ele traz o quê? Ele nos traz toda a parte do amor, da religiosidade, do fortalecimento. Se a gente consegue compreender o porquê que eu preciso perdoar. Dá diretriz, né? Dá o caminho. Ele dá nos dá. diretriz. Então, se a gente tem essa evangelização dentro de nós, a gente vai conseguir passar mais facilmente. Certo. Tá? Mas se a gente não tem essa evangelização dentro de nós, todos são médiuns. A mediunidade é orgânica. Se ela é desenvolvida, educada, já é uma outra história. Mas ela é orgânica. Vamos parar para pensar. Assim, um bandido tem mediunidade. Ele está evangelizado? Não. Então, como que é essa mediunidade? Mas orgânico, ele tem, né? Ele sente, ele pressente. Então, uma pessoa que tem vícios, os alcoólatras, as pessoas que têm problemas com drogas, as pessoas que têm problema com comida, é um vício. Quais são os espíritos que estão... Eles estão evangelizados? Não. Quem são que estão ao lado dele? Como que é essa mediunidade? Ele tem esses espíritos perto dele, mas ele não sabe. Ele não... Leda, assim, muitas vezes ele não vai porque ele acha que é dele. Ele acha Então, que é dele. Ele não vai nem reconhecer que é dele. Talvez ele não consiga saber que ele é médium, talvez ele saiba que é médium, mas ele consegue dar o próximo passo, quebrar esse círculo vicioso, se transformar. Só se ele se evangelizar, só se ele começar a estudar. Senão Então, não vai. aí vamos falar da evangelização. Eu vou ler o Evangelho. Só ler o Evangelho vai transformar? Não. O que ele precisa? Estudar, Ele precisa sentir o Evangelho. Precisa tornar a essência. Entendeu? E aí ele começa a dar o primeiro passo para se transformar. Porque senão, sempre vai ser o quê? Uma mediunidade doente. Uma mediunidade em desarmonia. Mas isso tem proveito? Tem. Uma hora essa pessoa vai aprender. O que vocês estão aí com todas as perguntas? Hoje eles estão assim, né, com todas as interrogações.
Tá certo, entendi. Eu Um dia a entendi. pessoa vai perceber. Como é que é, Entendi isso. Silviane? E tem pessoas que não. Eu não entendi essa parte. Um dia a pessoa vai compreender essa mediunidade, mas não tem pessoas que passam por essa encarnação e não compreendem nada e não. Tem. Sim, Vai, um Um bandido. Será monte. que vai ter essa. por isso que eu falei, um dia ele vai compreender. Eu não sei qual vai ser a encarnação, mas um dia ele vai compreender, Ah, tá. entendeu? Ah, tá. Não pode não ser nessa, numa próxima ou numa. E aí, quando ele volta para o plano Qualquer uma espiritual e viu encarnação. que precisava ser médium e não foi, ele fica com remorso. Ah, E aí passa a crise de novo, aí a crise vai, aí ah, eles tá. trabalham, aí ele vê que ele faliu novamente, e aí começa tudo de novo. Ah, meu pai, é complicado. Porque a mediunidade é um empréstimo de Deus. Aí você fala, como assim? Ele vai te emprestar essa faculdade para que você trabalhe para si, porque é o autoconhecimento, e para o outro, para a coletividade, Entendi. tá? E aí, Adquirir essa conforme. essência, você vai Oi, Silviane? estar remoendo essa coisa. Se você não assimilar esse entendimento que você tem que desenvolver, estudar, melhorar, você vai continuar redemoinho de vai, volta e continua É, nessa transição. tem pessoas que não aceitam a mediunidade, Ah, é né? isso que eu estava falando, porque achei que Tem pessoas que não aceitam a mediunidade, tem pessoas que uns têm medo. E aí você fala, Valéria, por que que tem medo? Porque já é raro em outras vidas, então tá lá marcadinho, né? Vai ter que dar o passo. Aí chega na Terra, não vou dar o passo. Não vai ser cobrado. A cobrança não vem, Deus não chega e fala assim, não, eu te emprestei, eu quero, eu tô te cobrando. Não, não vai ser cobrado. A cobrança é nossa mesmo, da gente para gente, né? É Porque isso aí a aí. gente fica com remorso, que não conseguiu fazer, que não deu certo, que não se aprimorou, e aí vai. É isso aí, né? E aí é onde que a gente começa a compreender que isso não vem de agora, não vem de uma encarnação, já vem de muito, muito, muito tempo. Vai marcando, 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 mas chega uma hora que a gente fala assim, não, agora vai. Agora eu vou. Me ajuda aí que agora eu vou. Por isso que essa mediunidade começa como mediunidade de prova, para depois ela se tornar uma mediunidade natural. O nosso médium natural que tivemos foi Jesus. Chico começou de prova para se tornar natural, mas no início era prova. Por quê? Porque a gente precisa a essa necessidade de burilamento, de muito autoconhecimento, de muita transformação. Até transformar, até, né, integrar, a gente se integrar É nisso. isso aí. Aí vai. Vamos parar aqui? Paramos em Dona Modesta? Quem são os médiuns?